Olá, gente. Esse é um vídeo de improviso. Eu não planejava fazer e acabou que uma situação no meu dia fez eu ter esse impulso de fazer esse primeiro vídeo, né? Já é algo que eu venho pensando há muito tempo. E aconteceu uma coisa tão linda nesse Dia da Mulher para mim, que foi bem simbólico, bem representativo. E é por isso que eu decidi compartilhar com vocês agora que ele está mais fresco na minha mente, tá? Então, o que aconteceu? Primeiro, eu faço um trabalho voluntário aqui no meu condomínio de jardinagem e paisagismo. Então, foi uma coisa um caminho que eu encontrei para poder mexer com a natureza, estar em contato com ela, que para mim é muito importante. E também é uma ferramenta que eu uso para me conectar mais com as pessoas. Então, eu me conecto com meus vizinhos, com pessoas de fora que vêm ao condomínio, né? E as plantas são uma forma de acessar as pessoas, de, né, gerar um ponto inicial para a conversa. Só que o que aconteceu especialmente hoje foi que eu, quando saí da porta, eu, sem saber que era Dia da Mulher, eu me senti mais tocado por uma energia de acolher as pessoas, de ouvir o que elas tivessem para trazer, né? De me preocupar, de perguntar com sinceridade o que elas, se elas estavam bem, e com o propósito de me doar para essa pessoa, né? E acolher as necessidades dela, entender a perspectiva dela, né? E construir a partir daquilo, né? Das próprias bases que a pessoa tem, para ela encontrar as próprias formas de solucionar melhor as questões da vida dela, ou simplesmente trazer um alento, um carinho, né? E eu só direcionei os meus pensamentos para isso, e assim que eu abri a porta, eu me deparei com uma pessoa que faz a limpeza aqui no nosso condomínio, né? É uma pessoa que eu já conheço há algum tempo de vista, mas eu nunca falei com ela algo mais profundo, né? Mas como eu estava disposto a isso, eu perguntei para ela com sinceridade como ela estava. E ela começou a trazer algumas coisas da vida dela, né? E eu, né, coloquei algumas questões referentes à natureza também, né? E as plantas que estavam ali perto da gente, onde eu estava trabalhando também, assim como ela. E daí ela disse que um médico indicou para ela, para curar as crises de dor de cabeça que ela frequentemente tinha, para ela ter um contato com a natureza, fazer um tipo de meditação, de limpar a mente, né, com os pés no chão, na natureza, na grama, né, em contato com a natureza. E ela há 3 anos faz isso e se curou, né, não tem mais esse tipo de problema com a frequência que tinha antes, né. Em seguida, eu encontrei uma outra vizinha que também, né, eu já muitas vezes vi ela, mas eu nunca me abri sinceramente para perguntar como ela estava e acolher as dores dela, as necessidades dela, as questões dela, né? E daí, nessa conversa, ela trouxe que ela estava no processo também de em conexão com a natureza, né, de observar a natureza e ver como ela é tão linda e quanto ela é perfeita, né, e tem uma ordem, e que ela estava buscando isso nela também, e por isso que ela estava procurando se tratar de algumas questões médicas, né, que especialmente, que tudo deu origem, começou essa investigação dela a partir de crises de dores de cabeça, justamente o que a outra moça tinha comentado um pouco antes, né? E daí eu relacionei as duas coisas, né? E imediatamente, né, que eu vejo como uma sincronicidade muito linda, a moça da limpeza aqui do condomínio passou por nós, né? Ela veio, né? Dentro exatamente desse contexto dessa conversa, né? E daí eu já puxei a situação, eu já falei, olha só, a moça aqui estava mesmo comentando que ela há muitos anos se não tem mais esse tipo de problema porque ela tem esse contato com a natureza, né? Tá. Daí eu comecei a
estimular a conversa entre elas, né, trazer coisas para elas, né, compartilharem as suas experiências e de uma hora para outra, dessas coisas que a gente só explica com sincronicidade, com energia, com essa entrega que a gente tem, que as coisas se acontecem, que de uma hora para outra a conversa virou e a moça, a minha vizinha, comentou que ela tinha passado por uma depressão quando perdeu um filho pela distância, né? Ela deixou de ter contato com o filho que foi morar muito longe, né? Em outro estado. E nisso a moça, né, se emocionou bastante, né, com essa história, né? E a outra já trouxe também, que ela também tinha passado por uma situação dessas enquanto mãe e ainda mais delicada, porque foi a perda de um filho por morte, né? Então, simplesmente as duas mulheres começaram a conversar sobre aquilo e uma entendendo a dor da outra e ao mesmo tempo falando o quanto às vezes elas poderiam ser egoístas, né, de focar tanto na sua própria dor e não ver que tem outras pessoas em situação às vezes mais delicada de sofrimento, né? Mas eu procurei ali no meio da conversa também trazer a interação de que não existe dor mais forte ou menos forte, né? Todas as dores são dignas, elas estão ensinando a gente sobre as nossas próprias dificuldades, né? E por isso eu estimulei elas, né? Dentro, buscando o melhor para elas e para o meu próprio aprendizado, né? Encantado com aquela cena, né? Eu vi as duas moças aqui, a minha vizinha e a moça que faz a limpeza, chorando. As duas chorando, emocionadas, né, com isso, mas desabafando, e as duas na minha frente se abraçaram, né, compartilhando da mesma dor, né, e comentando, assim, justamente o quanto elas se tocaram também, que era Dia da Mulher, né? E aquilo ficou mais lindo ainda, né? Por quê? Porque elas estavam trazendo uma, uma análise, uma perspectiva justamente desse fenômeno que é a mulher, o que é a força feminina, de uma forma geral. Que ela precisa, né? E que é o papel dessa força feminina, é abrigar, é nutrir, é acolher, né? Sem apego. É uma doação, que a força feminina nada mais é do que isso. É tu doar tudo de ti para o ser amado, sem esperar que ele vai permanecer contigo, sem esperar que ele vai te retribuir. E simplesmente porque é a tua função de mãe, de mulher, de energia feminina, doar, fazer crescer, né? E eu pensando nisso, eu fiquei encantado, né? De justamente no Dia da Mulher, sem planejamento, sem ser intencional, conseguir fazer a conexão entre duas mulheres que passaram por um tipo de dor similar, porém de formas diferentes, né? Que na verdade é a mesma dor, né? A dor de não estar com o ser amado, né? Independente do motivo, né? O ser amado que elas nutriram e acolheram e formaram por tanto tempo, né? E eu depois continuei, né, com o meu processo de jardinagem, e daí eu percebi o quanto eu faço isso também, né, com as minhas plantas, que na verdade eu sei que não são minhas, né, tanto é que eu faço num condomínio, né, que todos têm acesso, né, tá livre para ser, às vezes acontece, né, de ser vandalizado, de ser mexido, né, por pessoas que querem pegar uma muda ou até arrancam, né? Mas eu faço esse trabalho porque eu sinto que é o meu papel maternar, que é o meu papel fazer exercer esse poder feminino, né?
naquilo que eu faço, nessas plantas. Então eu dou toda a estrutura, né? Eu deixo agir essa força feminina em mim no momento que eu dou a estrutura para esses seres crescerem, né? Eu abro canteiros, eu adubo a terra, né? Para fazer isso acontecer. E nesse momento eu senti o quanto, mais uma vez, né? O quanto essa conexão com a natureza, né? E me faz aprender sobre ser mulher, sobre ser feminino, né? Mesmo dentro da minha masculinidade, mesmo dentro do meu corpo masculino, meu corpo de homem, né? Mas todos nós temos essas energias do feminino e do masculino dentro de nós. E nós temos o poder de exercer essas forças, né? Então, por isso eu senti a necessidade de compartilhar isso com vocês, né? Com quem tiver acesso, quem quiser ouvir sobre isso, né? Porque eu achei muito bonito o quanto uma entrega genuína vai levando a outra, e vai levando a outra, e vai levando a outra, né? E tudo isso parte justamente desse entendimento sobre o poder que a energia feminina tem, né? Então eu achei muito bonito, né? E simbólico ter acontecido justamente no Dia da Mulher. Então fica aí, né? Isso que eu tinha para contribuir com vocês, né? Não tive tempo de me preparar, não sei se saiu o recado da melhor forma, né? Mas eu me disponho, né? Se vocês gostaram dessa conversa, né? Improvisada que eu tive, eu gostaria que, né? Quem estiver assistindo que possa fazer algum comentário ou compartilhar se gostou, interagir de alguma forma, né? E principalmente, muito mais do que isso, que veja como um incentivo também, um exemplo de alguém que está tentando aprender, está tentando ser alguém melhor na vida, né? E aprender para poder ensinar também, né? E isso que a mãe faz, né? Que a mulher faz, né? Isso, ela nutre para entregar para o mundo. E é isso que eu estou tentando fazer, né? Especialmente nesse Dia da Mulher. Estou gestando, estou nutrindo para poder entregar para o mundo, né? Então, se vocês gostaram, espero que vocês consigam também praticar isso nas coisas mais simples do dia a dia, que em geral são as coisas mais poderosas, as oportunidades mais poderosas que a gente tem para fazer isso, tá? Então, se vocês gostaram, também me digam que eu posso fazer outros vídeos nesse sentido, né? Falando um pouco de alguma situação do meu dia que me gerou alguma reflexão que eu possa compartilhar com mais pessoas, tá? Obrigado pela atenção, gente.